Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, nós vamos ler até onde o Senhor nos permitir aí. Livro de Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1 a seguir. Aqueles que podem, eu vou pedir para se colocar de pé. Louvado seja Deus. Essa palavra ela nos fala um pouco a respeito da corrupção dos últimos tempos. Está escrito assim a partir do versículo de número 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbios quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos serão manifesto o seu desvario, como também o foi um daqueles. Amém? Senhor Deus e Pai poderoso, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Rei da Glória, e te pedimos que por vontade divina, abre o nosso entendimento, Senhor, e todos que estão ouvindo a Tua santa e poderosa palavra, possam ganhar conhecimento, meu Deus, do que o Senhor deixou escrito para nós aqui nesse texto, e que assim, meu Deus, o Teu Espírito Santo, ele se encarregue de levar a Tua divina revelação a cada coração que está aqui nesta noite. Por tudo te damos graça, Senhor, e mais uma vez te pedimos, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Louvado seja Deus. Bendito e santo é o nome do Senhor. Essa palavra, querido, ela nos fala a respeito dos fins, ou do fim dos tempos, final dos tempos. Todo o Novo Testamento, ele nos fala a respeito do final dos tempos e do que haveria de acontecer antes que esse fim chegasse até a nós. A gente, muitas das vezes, ainda não conseguimos entender a partir de quando que começou o final dos tempos. Se a gente for pensar, a gente talvez está achando que há pouco tempo, porque é tanto mal que acontece na humanidade, a gente pensa que há pouco tempo deu-se início ao final dos tempos. Mas, ainda no Velho Testamento, Deus ele chama um dos seus profetas por nome de Joel. E Deus diz para Joel assim: Joel, eu quero que você escreve para mim que nos últimos dias da história humana eu derramarei sobre toda a carne o meu espírito, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens ou mancebos terão visões. E Joel, quando ele recebe
essa notícia de Deus, de uma certa forma, é um impacto para Joel. Porque no tempo de Joel, o Espírito Santo ele só vinha para 3 classes de pessoas. Eu já falei sobre isso aqui. No Velho Testamento, o Espírito Santo ele só vinha sobre sacerdote, sobre profeta e sobre reis. Quando Juízes tomou o lugar de reis, ele vinha sobre juízes, mas só vinha sobre essas 3 classes de pessoas. E de repente o Deus de Israel chama o seu profeta e diz: Joel, vem aqui porque vai haver mudança. Eu vou trazer mudança sobre essa terra. E nos últimos dias, ou no final dos dias, o meu Espírito eu derramarei sobre toda a carne, até sobre os servos, que quer dizer os escravos daquela época, eu derramarei também o meu Espírito. Eu não quero parar muito nessa parte de escravo, mas só para você entender, os escravos daquela época eram bem diferentes dos escravos que nós estudamos a história do Brasil. Naquele período, como é que se fazia escravo? Era escravos de guerra. Quando uma nação lutava contra a outra, aquela nação que vencia, ela pegava os sobreviventes inimigos e lhe transformava como escravo. Também quando a pessoa adquiriu uma dívida que não tinha condições de pagar, aquela pessoa que adquiriu a dívida que não tinha condições de pagar, na hora que o credor vinha para lhe cobrar, ele levava os seus filhos como escravos. Por isso que a Bíblia nos conta lá em 2 Reis, no capítulo 4, a história daquela mulher da botija de azeite. Era diferente dos escravos que nós estudamos, porque no nosso país, assim como nos Estados Unidos, eles escravizavam apenas pessoa de cor, pessoa negra. Escravidão aqui era diferente. E o Senhor está dizendo até sobre os escravos: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito. E essa profecia que Deus fez a Joel, ela aconteceu em uma festa que os judeus estavam fazendo, chamada Festa da Colheita, ou como era conhecido naquele dia, Festa do Pentecoste. E quando eles estavam fazendo a festa do Pentecoste, representando a festa da colheita, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio naquele lugar e línguas repartidas como que de fogo foram vistas sobre todos os apóstolos, todos os discípulos, todos aqueles que estavam reunidos, e cada um começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhe concedia que falasse. A partir daquele tempo, desde aquele tempo, começa-se a contagem dos últimos dias da história humana aqui na Terra. Nós estamos falando para você há cerca de mais de 2000 anos atrás. E o que é interessante é que a palavra de Deus no livro de Pedro, ela diz que para Deus um dia é como 1000 e 1000 anos é como um. Ou seja, Deus está querendo transferir para nós, ou para o nosso conhecimento, que para Ele o tempo não importa, Ele é o dono do tempo. Para Ele tanto faz passar um dia como 1000 anos, para Ele dá na mesma coisa, é isso que Ele está nos dizendo aí. Então os últimos dias já começaram há muito tempo. E Paulo, ele escreve ao jovem Timóteo, ao qual ele chama de meu filho na fé. E quando Paulo escreve para Timóteo, para você entender, essa foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Por que foi a última carta? Porque Paulo estava em um período aqui, onde ele estava preso, dentro de uma masmorra, dentro de um cárcere, dentro de um buraco escuro. Essa prisão de Paulo era diferente daquela primeira prisão, onde ele estava em uma prisão domiciliar. Nessa prisão domiciliar, Paulo ele tinha regalias, Paulo ele recebia visitas, Paulo ele fazia culto, Paulo ele pregava a palavra, Paulo ele ganhava almas lá dentro. Mas agora, essa prisão onde ele está escrevendo para Timóteo, ele já não tem essa regalia. Na primeira prisão ele ficou por 2 anos desse jeito, mas nessa prisão agora pegaram Paulo,
pastor chamado Timóteo, em um período de perseguição, no período em que Paulo estava preso. Só para vocês terem uma ideia, o governador ou imperador de Roma era um homem cruel chamado Nero. E Nero, quando ele estava sendo imperador de Roma, nesse período que Paulo está preso, Nero ele manda incendiar a sua própria cidade, a sua própria capital. Ali naquela de Roma havia 14 cidades e Nero mandou incendiar 10 daquelas 14 cidades. E essas 4 cidades que não foram incendiadas eram cidades onde moravam os cristãos e onde moravam os judeus. Talvez a gente pode dizer assim: Deus protegeu os cristãos e os judeus não. Quando Nero fez isso, foi apenas uma estratégia. Porque depois que ele incendia aquela cidade e apenas a dos cristãos e dos judeus não foram incendiada, Nero se coloca de pé e diz: os cristãos incendiaram a nossa cidade. Os cristãos e os judeus meteram fogo, queimaram as nossas cidades. E agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos devolver a altura. Eles devem pagar, e pagar com a sua própria vida. Começa um período de grande perseguição por parte de Nero às pessoas que serviam a Deus. Querido, você está achando difícil hoje servir ao Senhor? Você está achando difícil hoje servir a Cristo? Nós estamos falando de um evangelho que liberta, de um evangelho que transforma, de um evangelho que leva o homem ao céu. Mas dentro desse evangelho que te promete tudo isso, Jesus nunca lhe prometeu que na terra você teria mar de rosas, uma vida de sossego. A Bíblia diz que para nós entrarmos no céu, isso vai ser feito à força, porque nós vamos ter que vencer a nós mesmos, o nosso medo, a nossa timidez, a nossa covardia. Nós vamos ter que deixar ela de lado para poder servir a Deus. E Nero, quando ele estoura a sua perseguição aos cristãos, ele pega a maioria dos crentes. A história diz que faltou madeira para fazer cruz para matar cristão. Nero ele mandou fazer postes nas ruas, amarrava os cristãos naqueles postes, melava o seu corpo com um tipo de piche que pegava fogo com facilidade. E aqueles cristãos amarrados nos postes, eles viraram tocha humana e iluminavam a cidade. Eram colocados fogos queimados, de tal forma que os cristãos eles começaram a ter que fugir, a ter que bater em retirada, a ter que procurar um recanto, a ter que procurar um refúgio, porque a perseguição era grande. Logo então, Paulo, quando ele foi pego, ele foi levado ao cárcere, ele foi levado à masmorra. E por que Nero então não fez a mesma coisa com Paulo? Porque Paulo, ele não era judeu, embora ele era um cristão, mas Paulo ele era um cidadão romano. Paulo nasceu em Roma, Paulo tinha o seu direito romano, não porque ele adquiriu comprando, mas porque ele nasceu em Roma. Embora Paulo ele vinha da tribo de Benjamim, da tribo de Israel, Paulo ele nasceu em Roma, e pelo fato dele nascer em Roma, Roma não fez com Paulo o que fizeram com os demais. Roma não levou Paulo ao crucifixo, Roma não levou Paulo a assimilar uma tocha humana. E na maioria das vezes o que mais aconteceu, além de tudo isso que eu estou te contando, Nero ele pegava os cristãos, colocava dentro de uma arena. Para você entender melhor, é como se fosse um campo de futebol, aonde os romanos ficavam assentados nas suas arquibancadas, e lá embaixo, cheio de cristãos, homens, mulheres e crianças, e embaixo dessas arquibancadas havia os salões onde ficavam os leões. E Nero lá ele apenas dava sinal, e ali aqueles homens, os seus servos, seus empregados, abriam as portas e os leões vinham para dentro da arena e matavam, esmigalhavam os cristãos, aqueles que serviam a Deus. E essa morte que acontecia ali levava Roma a uma euforia,
Eles gritavam: viva Nero! A alegria deles era bastante, porque eles se alegravam ao ver o cristão morrendo lá embaixo na arena, ao ver o cristão se acabando, servindo-se de alimento para aqueles leões ferozes. Queridos, por isso que nós precisamos repensar em relação à nossa vida cristã como estamos. E Paulo, quando ele está preso, escreve essa última carta ao seu irmão, ao seu filho na fé, ao jovem Timóteo. Paulo, ele faz questão, no capítulo de número 1, ele está lá dizendo para Timóteo a respeito da sua avó, da sua mãe. No capítulo 1, versículo 5, ele diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habita primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Paulo falando a Timóteo. E Paulo começa a dizer para Timóteo: Timóteo, meu amigo, no capítulo 3, virá nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Algumas Bíblias está escrito tempos trabalhosos, em outras Bíblias está escrito tempos horríveis. Olha, irmãos, imagina, Paulo está passando por um cenário de perseguição, por um cenário de crueldade, sabendo ele o que estava acontecendo com seus irmãos, sabendo ele o que estava acontecendo com aqueles que serviam a Deus. E quando ele escreve para Timóteo, ele está dizendo: Timóteo, eu sei que a tua mãe, a tua avó ensinou para você o caminho certo, e nelas habitava uma fé que eu sei que também habita em ti, mas eu quero que você saiba de uma coisa. Eu quero que você tenha esse conhecimento. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, tempos horríveis. E você não deve ser pego de surpresa. Embora o tempo ali não estava nada fácil. E ele está dizendo para Timóteo, e ele faz uma lista, irmãos. A preocupação de Paulo é grande, que ele faz uma lista de como seria o homem dos últimos tempos. Tudo que nós vemos ao nosso redor, a gente costuma dizer: o mundo está perdido, as coisas estão fora do eixo, tudo está virado de cabeça para baixo. Mas quem é o responsável por toda essa mudança? É o próprio homem, são as próprias pessoas. Somos nós que, se não cuidarmos, se não tivermos o cuidado, nós deixamos que as coisas elas só piorem cada vez mais. Paulo, nas suas escritas, ele diz: porque haverá homens amantes de si mesmo. Versículo de número 2. Primeira coisa que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, nos últimos tempos haverá homens amantes de si mesmo. Se a gente entendesse pelo menos essa parte, todo o resto já estaria resolvido, a gente já entenderia tudo. Porque quando se fala do homem amante de si mesmo, está falando daquelas pessoas que ela não tem amor ao próximo, que ela não está nem aí para com as demais. Está falando daquela pessoa que ela é capaz de qualquer coisa para subir, que ela é capaz de pisar em qualquer um para subir. Está falando daquela pessoa que ela olha apenas para o seu próprio umbigo, que ela olha apenas para a sua própria necessidade, que ela olha apenas para a sua própria vontade, e ela é capaz de criar coisas para culpar os outros por aquilo que cabe a ela. Ela é capaz de culpar a Deus, ela é capaz de culpar a tudo, porque quando diz que o homem se tornará amante de si mesmo, está dizendo que ele não terá compromisso nenhum com Deus, ele não terá amor nenhum para com Deus, porque ele se tornará amante de si mesmo. O Senhor, ele pega os 10 mandamentos e reduz em 2.
próximo como a ti mesmo. Só que Paulo está dizendo, sabe disto, Timóteo, que você tem esse conhecimento. Nos últimos tempos a coisa vai ficar feia. Nos últimos tempos o homem se tornará amante de si mesmo. Ele começa a descrever como seria o homem dos últimos tempos. Como seriam as pessoas que de certa forma dizem servir a Deus nos últimos tempos. Além de ser amante de si mesmo, serão avarentos. Oi, irmão, vamos pegar um pouco a avareza. Nós não vamos conseguir comentar porque são muita coisa e vai longe. A Bíblia nos diz que a avareza, nós vemos isso aqui há poucos dias atrás, em cultos atrás. A avareza, quem é avarento é igual àquele que pratica a idolatria. A Bíblia nos diz que a avareza é um pecado igual ao pecado da idolatria. O que é a avareza? A avareza é o amor desordenado pelo dinheiro. É aquele que para conquistar bens, é aquele que para conquistar o dinheiro ele faz qualquer coisa. Certa feita, quando foram conversar com Jesus, Jesus diz assim: não se pode servir a dois, ou serve a Deus ou serve a Mamon. Mamon lá está dizendo dinheiro. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Tem pessoas que se desgastam, faz tudo para conquistar coisas aqui na terra, faz tudo para se enriquecer aqui na terra. E como está o teu tesouro lá no céu? O Senhor nos ensinou que nós devemos ajuntar tesouro lá no céu, e nós estamos brigando, querendo conquistas aqui na terra, é cada dia querendo crescer. Quando adquirimos alguma coisa terrena, a gente vem para a igreja e conta aquele testemunho que é uma maravilha, e de fato, aquele que serve a Deus deve prosperar aqui na terra. Mas o que a palavra está te dizendo é para que nós não nos tornamos avarentos a ponto de chegarmos a chamado de idólatra. A avareza nos afasta da presença de Deus, por mais que nós sabemos que daqui da terra nós não vamos levar absolutamente nada. Às vezes a gente está preocupado apenas com o nosso plano terreno. A gente não cuida de nós, a gente não cuida da nossa vida, a gente não cuida do nosso corpo, a gente não cuida do templo do Espírito Santo, porque as preocupações deste mundo estão nos pegando, está nos amarrando, está nos acorrentando, está nos distanciando da presença de Deus. Ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon. Quando eu falei para vocês há pouco que quem entender a primeira parte já entendia tudo para baixo, porque quando diz o homem é amante de si mesmo, as coisas para baixo são características desse tipo de pessoa. São características desse tipo de gente. Versículo seguinte, ou vamos continuar aqui. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães. Falar por pais e mães para depois a gente entrar em ingrato e profano. Tudo se resume naquele que é amante de si mesmo. Porque a pessoa que é amante de si mesma, ela é soberba. E a soberba, como tudo que nós vemos, nos afasta da presença de Deus. Tem gente que na sua soberba, ela acha que é melhor do que todo mundo. Ela acha que não precisa de ninguém, porque ela é autossuficiente. Tem gente que se tornou tão ruim, tão perversa, que dentro da igreja só vai dar trabalho, porque a pessoa nessa qualidade, desse tipo, ela não aceita nem sequer um conselho de um pastor, nem sequer um conselho de um outro irmão.
e a pregação que for bater contra ela é porque não veio de Deus. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. A gente tem que deixar a soberba, a blasfêmia, que é uma das piores também. Porque o que é a blasfêmia? Todas essas outras coisas a gente está falando de resultados humanos, mas a blasfêmia é quando nós falamos contra o próprio Deus. Tudo que acontece na nossa vida, às vezes, muitas coisas que acontecem fomos nós que provocamos, mas nós não queremos entender que aquilo foi provocado por nós e nós queremos achar um culpado. Então, logo o que é que nós fazemos? Começamos vamos fazer isso ou fazer aquilo, porque Deus é o Senhor que tem que resolver. Eu crio um problema para mim, depois eu pego esse problema, jogo no colo de Deus e digo: é teu, resolva. Porque se o Senhor não resolver, é porque tu não é Deus. Ou então, quando o problema vem para mim, eu não tenho a capacidade de assumir, sendo que foi eu que criei, e começo a dizer: é do diabo, é culpa do diabo, foi o diabo que fez isso. E às vezes foi eu mesmo que criei. Sempre nós estamos querendo terceirizar o problema que é nosso. Sempre a gente quer pegar o problema que é nosso e jogar para outros. Queremos pegar o problema que é nosso e terceirizar. Observa que Paulo ele está escrevendo isso. De onde, pastor? Dentro de um cárcere, dentro de uma prisão. Quando alguém saía daquela prisão, a pessoa ou saía já morta, ou saía leprosa, ou saía apenas para receber a sua sentença. Quando Paulo saiu dessa prisão, ele teve a sua cabeça degolada, separada do seu corpo. Mas sabe o que ele diz antes dele morrer? Ele diz assim: acabei a carreira, guardei a fé, eu não neguei a fé no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos prontos para tomar esse tipo de atitude, irmãos. Nós estamos prontos para fazer a diferença de nós para com esse mundo. Você chamou, ou você foi chamado para ser diferente do mundo. Se você anda igual ao mundo, é porque você do mundo é. Porque quem é cristão tem diferença. Se você não tem diferença, começa a se preocupar. Se preocupa, busca Deus e vê onde tu está errando. Porque crente e mundo nunca combinaram e nunca vão combinar. A Bíblia diz que as trevas não suportam luz, e um não consegue andar junto com o outro. Nunca combinaram e nunca vão combinar. Jesus e Satanás nunca se combinaram e nunca vão combinar. Toda vez que Jesus se encontrar com o diabo, vai haver uma disputa, vai haver uma batalha. Toda vez que nós estamos envolvidos com o mundo, se nós não tivermos cuidado no mundo, nós vamos se afundar. Soberba, Timóteo, é isso que você vai encontrar pela frente. Os blasfemadores, os desobedientes a pais e mães. Pai e mãe vai estar ensinando, mas eles não vão querer aprender, pois são desobedientes. Vão blasfemar, vão falar mal contra Deus, vão culpar Deus pelos seus maus, pelos seus erros. E olha o que a Bíblia chama, irmãos, essa palavra, ela também é forte. Quando a Bíblia diz ingratos, a ingratidão é algo muito terrível. O que é gratidão? O que é graça? Graça é um favor não merecido que nós recebemos de Deus. A Bíblia diz que a salvação, ela é de graça. A graça é um favor que nós não temos como pagar. É um favor recebido e não merecido. Nós não fizemos nada para merecer a graça de Deus, e mesmo assim Ele nos deu essa graça. E quando nós somos ingratos, nós não reconhecemos essa graça que Ele nos deu. Quando nós somos ingratos, nós não reconhecemos o que Ele faz para conosco. Eu estava dizendo aqui, volto a repetir, há dias atrás, que quando a gente vai buscar algo de Deus, a gente costuma citar item por item daquilo que nós precisamos. Se eu estou buscando de Deus uma cura, na hora eu estou lá pedindo: Senhor, me dá essa cura. Eu estou com uma dor no ombro, Senhor, tira essa dor do ombro de mim.
Se eu estou orando a Deus por uma porta de emprego, eu vou falar, Senhor, abre uma porta de emprego e que seja boa, e eu dou os detalhes. Se eu estou orando pela minha família, eu estou lá, Pai, eu peço a tua bênção sobre a minha esposa, sobre o meu filho, aí eu vou citando o nome. Na hora de eu agradecer, sabe o que eu digo? Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Na hora de eu pedir, eu cito coisa a coisa. Na hora de agradecer, eu faço um pacotão e jogo na mão dele. Está aí. Eu te agradeço por tudo que o Senhor me dá. Agora desenrola o pacote e vê o que o Senhor me deu. Que está aí. A ingratidão nossa, ela atrasa as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Jesus nos deu exemplo disso. Jesus, em tudo que ele ia fazer, a primeira coisa que ele fazia era levantar a mão para o céu e dizer: Pai, graças te dou. Ele vai apresentar o pão, ele pega e diz: Pai, graças te dou. Quando ele vai orar para Lázaro sair para fora, ele diz: Pai, graças te dou, porque sei que sempre o Senhor tem me ouvido. Eu estou fazendo isso, não é por minha causa, não, é por causa deles, das pessoas que estavam ao seu redor. Então nós devemos ter cuidado para que a ingratidão ela não faça parte da nossa vida. Ela não faça parte do nosso dia a dia, ela não faça parte do nosso ser, porque a ingratidão, ela é um pecado, irmãos, gravíssimo, e que nós temos que ter o cuidado para corrigir. Isso só estamos no 2º versículo ainda. Serão ingratos, profanos, versículo de número 3, sem afeto natural. Sabe o que é esse afeto natural? Eu digo para vocês, o amor que é sobrenatural é o amor que vem de Deus para conosco. Mas todo ser humano, ele tem um afeto natural, ele tem um amor natural. Até os animais, eles têm amor natural. Quando a Bíblia está dizendo que os homens nos últimos dias não teriam afeto natural, não teriam amor nem pela sua própria família, não teriam amor por aqueles que estão próximos de você, quer dizer, até o amor natural está escapando de algumas vidas. E aí o que é que a gente vê? A gente vê mãe jogando filhos na lata do lixo, a gente vê o pai estupando a filha, a gente vê o filho matando o pai, a gente vê uma guerra familiar, porque até o afeto natural, até o amor natural está se perdendo. E nós que somos cristãos, nós não podemos deixar nem o amor natural e nem o amor sobrenatural, porque o que é sobrenatural está além da natureza, está além do natural, é aquilo que vem de Deus para as nossas vidas. E nós devemos ter esse amor que Paulo está dizendo para Timóteo. Tudo isso aqui serão as características do homem. Quando se fala homem, está se falando humanidade, está se falando globo. Isso será as características do homem, do fim ou dos fins dos dias, dos fins dos tempos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Querido, essa palavra irreconciliáveis, essa palavra causa tragédia, essa palavra causa morte. Essa palavra ela causa separação. Tem muitos casais que estão se separando porque não conseguem se reconciliar. A irreconciliação, ela bate no coração e às vezes o camarada ele separa, a mulher separa do marido, o marido separa da mulher, e não precisa ser por coisas, por traição, não. Às vezes é porque o homem deixou a toalha fora do lugar, o cara foi tomar banho, deixou o chinelo jogado pela casa, o outro foi... Essas pequenas coisas, daqui a pouco elas começam a crescer, começam a gigantar, e por causa da irreconciliação, daqui a pouco o casal está se separando. Aonde falta a reconciliação, acaba-se as amizades, acaba-se um casamento, acaba-se a vontade de servir a Deus, porque se você é irreconciliável, nem com Deus você vai se reconciliar. Então eu lhe digo que a irreconciliação, ela é capaz de te jogar na perdição eterna.
ela é capaz de te condenar. Aquele que é irreconciliável será condenado ao lago que arde com fogo e enxofre, o que a Bíblia chama de segunda morte. Como é que estamos hoje, nós, cristãos, na presença de Deus? Você tem feito a diferença? Se não tiver, está na hora de repensar, porque precisa. Temos que fazer a diferença. Voltando à palavra, no versículo 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. A pessoa será cruel, terá amor para com os bons? Não. A pessoa que ela está enquadrada dentro do que nós estamos falando, irmão, é óbvio que ela já está condenada. A própria palavra de Deus a condena. Mas o que o Senhor, que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, esse é o tipo de gente que você vai enfrentar nos últimos dias. Você está achando que a coisa está feia? Eu tenho uma notícia boa para te dar, ela pode piorar. Nós precisamos orar pelo nosso país, pela nossa nação, orar pelos nossos governantes, porque o Senhor nos ensina assim. Nós precisamos orar até para que Deus possa trazer paz. Eu lembro que eu preguei aqui há um tempo atrás, quando o povo foi cativo para a Babilônia, levado pelo rei Nabucodonosor. Sabe o que Deus disse para o povo? Orai pela paz da Babilônia, porque se a Babilônia estiver em paz, vocês também estarão. Se o país estiver em paz, a igreja de Cristo também estará. Então nós precisamos orar pelos nossos governantes. Pastor, ele é corrupto, mas ele é o teu governante. Ele não presta, mas ele é o teu governante. Se você orar e Deus o converter, olha o bem que você vai estar fazendo para você mesmo. Quando nós abençoamos alguém, aquela bênção não é só daquele alguém, é nossa também. É nossa. Paulo está preso. Paulo sabe que vai morrer quando sair dali. Paulo, ele sabe que vai sair dali e não tem mais chance de vida, porque ele sabe que ele cumpriu a sua missão. Quando ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Sabe o que é guardar a fé? Guardar a fé do jeito que a gente anda aqui é fácil demais, irmão. Irmão, vê a vida de Paulo como foi uma vida de perseguição. Ele teve que fugir de uma cidade para outra. Ele foi apedrejado, que as pessoas pensaram que ele estava morto e arrastaram ele. E ele lá todo molengo, como se tivesse morto. Quando levaram ele para outro lugar, ele respirou, voltou a viver e continuava pregando a palavra de Deus. Quanto mais tentava, batia nele, massacrava, mas a fé dele estava protegida, estava guardada. E a fé, a Bíblia nos diz que sem ela é impossível agradar a Deus. Tu quer agradar a Deus? Nós temos que ter fé. E muitas coisas que acontecem conosco lá fora é para que a nossa fé ela apareça. Na igreja a gente aprende o que é fé, mas a gente só vai saber o que é fé de verdade é na hora da tribulação. É na hora que nós precisamos fazer ela aparecer, ela sair do casulo, ela sair daqui de dentro onde a gente tanto fala. Eu digo para vocês, pregar aqui igual eu estou pregando é fácil demais. O difícil é pregar nas favelas, o difícil é pregar lá onde o missionário não pode ir, porque se for é morto. O difícil é fazer o que Paulo fazia, mas ele fazia. Ele fazia. E fé não vem apenas de boca, porque a gente ouve tantas pessoas dizendo que tem fé, mas na hora que o chicote estrala, a fé desaparece. Teria que ser ao contrário, é nessa hora que a fé tem que aparecer, é nessa hora que ela tem que se mostrar, é nessa hora que a pessoa mesmo morrendo tem que dizer, igual Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira. Ele disse, acabei a carreira, encerrou. Para mim, acabou, mas guardei a fé. Louvado seja Deus. E o tempo vai embora, mas daqui a pouco a gente consegue terminar essa mensagem. Calúnia
Irmão, calúnia. Você sabe o que é uma calúnia? A calúnia é uma coisa terrível. Calúnia é a pessoa dizer que você fez aquilo que você não fez. A gente acha, dependendo do tamanho da calúnia, a calúnia é terrível. Eu vou contar uma história para vocês e vou tentar ser breve nela. Um pastor da igreja adventista, uma mulher procurou a convenção, chamou o presidente da convenção e falou: pastor, preciso falar com você. Pode falar, minha filha. Pastor, o pastor da igreja tal, que dirige a igreja tal, eu estou tendo um relacionamento com ele há mais de 2 anos. Como assim? Um homem é casado, tem filhos? Tenho sim, pastor. Você tem como provar isso? Tenho. A esposa daquele pastor foi até ele, eles se reuniram, e a esposa dele falou: como é que você prova o que você está falando do meu marido? Meu marido sempre foi honesto. E é lógico, o pastor dizendo: não conheço essa mulher direito. Vejo ela de vez em quando, mas a mulher dizendo: não, nós estamos juntos há mais de 2 anos. Nós nos relacionamos há mais de 2 anos, eu não quis mais viver nessa mentira escondido e por isso eu procurei a convenção. E o pastor negando, o pastor negava tudo. E a mulher dele disse: então quero que você prova para mim, porque meu marido tem algumas coisas que só eu sei. E a mulher abriu a boca e contou tudo. Falou: seu marido, nas partes íntimas dele, tem mancha assim, tem assim. Descreveu o corpo do homem por completo. Naquele momento a esposa se separou do marido. Mandaram ele, arrancaram a igreja dele. E ele foi morar num sítio afastado, porque tudo que a mulher falou batia certinho. As marcas do corpo, que só a esposa dele e a mãe dele conhecia. Aquela mulher deu em detalhes. Depois que se passaram uns 20 anos, aquela mulher mandou chamar o pastor da convenção, porque ela foi atingida pelo câncer. Estava à beira da morte. E o pastor, quando foi lá conversar com ela, ela disse: pastor, eu gostaria de conversar com o senhor, porque tem algo que pesa no meu coração, não quero levar isso para o túmulo comigo. Tudo que eu falei daquele pastor naquele dia foi mentira. Nada daquilo é verdade. Mas a senhora falou as marcas que ele tem no corpo. Então, pastor, eu falei mesmo. E de fato ele tem. Mas eu falei aquelas marcas porque uma vez ele fez uma cirurgia e no hospital que ele foi operado, a enfermeira que cuidava dele era minha amiga. E eu pedi para a enfermeira fazer uma visita e eu fui lá, e como ele estava sem roupa por causa da cirurgia, eu examinei detalhe por detalhe do corpo dele. E aí o pastor chegou lá no sítio e falou para aquele irmão, o pastor da convenção falou: irmão, eu vim te devolver à igreja porque descobrimos a verdade. E o pastor olhou para ele e falou: você vai devolver a minha família também? Você vai devolver o tempo que eu perdi aqui também? Você vai devolver a vida que eu perdi aqui também? Ou seja, a calúnia acabou com a vida daquela pessoa. A calúnia, ela tem um poder gigantesco, dependendo da forma que a pessoa conta a mentira. Porque a calúnia é uma mentira, a mentira é uma desgraça. E ela pode acabar com a vida daquele que está sendo injustiçado e com a vida daquele também que está o injustiçando. Então a calúnia, ela tem esse tipo, ela faz esse tipo de derrota na vida de qualquer pessoa. Tem coisas que é fácil quando você é caluniado de você trabalhar, tem coisas que não. Porque tem mentira que quando ela é tão bem contada, a pessoa conta mais com tanta eficácia que a mentira parece ser verdade. E a verdade, ela, quando não é bem contada, parece que a verdade vira mentira. Só que aquele que está lá em cima, ele sonda mente e a espada dele faz divisão nas medulas. Ela entra. A gente viu a pregação do irmão aqui no domingo passado. Então não vou nem me parar nesse detalhe. Mas é a palavra de Deus que te liberta. É a palavra de Deus que te cura. É a palavra de Deus que te traz a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos pular aqui para o 4 para a gente procurar terminar, que eu não sei se eu vou chegar até o final desses versículos que nós lemos. Versículo 4 diz: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus.
Eu espero que ninguém aqui esteja enquadrado nisso aqui. Porque quando nós somos amigos mais dos deleites do que amigos de Deus, acabou para nós. Acabou para nós. Tem coisas no mundo aí que você está se envolvendo, achando que aquilo é uma grande vantagem para você. Você se torna amigo, mais amiga delas do que amigo do próprio Deus. Irmãos, dá para você entender a importância que é de ser amigo de Deus. Deus, ele, conversando com Cristo, ele diz assim: porventura esconderei eu o que vou fazer do meu amigo Abraão? Eu não vou esconder aquilo que eu pretendo do meu amigo Abraão. Deus chama Abraão de amigo. E Deus chama Abraão e diz: Abraão, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E de fato destruiu. Não vou entrar também na história, porque o tempo é curto. Mas sabe o que é ser amigo? E sabe o que é ser filho? Sabe o que é o servir? O que é que vale para a tua vida? Ser amigo dos deleites desta terra ou ser chamado amigo de Deus? Ser amigo dessas coisas que te envolvem no mundo ou ser amigo de Deus? Fazer a diferença das pessoas do mundo ou continuar como inimigo de Deus? Nós, como cristãos, aonde nós estivermos, temos que ser diferente do mundo. Se eu for igual a pessoa que está no mundo, é porque eu não sirvo a Deus. Eu estou igual a ela, estou andando igual a ela, vestindo igual a ela, fazendo o que ela faz, repetindo as coisas que ela faz. Oh, meu querido, quem é o teu alvo? O teu alvo é Jesus Cristo. O teu exemplo de vida é Jesus Cristo. O teu modelo de vida é Jesus Cristo. O teu modelo de vida não pode ser esse mundo que pode te arrastar para a condenação eterna. Timóteo, tu tem que ter esse conhecimento, Timóteo. Versículo de número 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te. Esses versículos aqui para baixo, você vai conseguir entender um pouco melhor o versículo 5. O versículo 5 está dizendo que essas pessoas, que tem pessoas, elas vão ter aparência de piedade. Sabe o que é aparência de piedade? Você sabe o que é piedade? A Bíblia sempre nos ensina que nós devemos ser piedosos. A pessoa, quando ela é impiedosa, é aquela pessoa que poderia fazer o bem e não faz, que deveria ter amor e não tem, que na hora que outro está necessitado e que ela poderia ajudar, ela não ajuda. Só que a aparência dela é de uma pessoa piedosa. A fala dela é de quem ama. Se você dá um microfone desse aqui para essa pessoa, ela vem na frente, ela prega sobre o amor, que é uma maravilha. Ela fala que você tem que amar, ela fala que você tem que fazer isso. Por quê? Porque ela está transmitindo uma aparência de piedade que não tem nela. Porque é pelos frutos que nós a conhecemos. Pelos frutos é que se conhece a árvore. Como é que a árvore está fazendo uma coisa aqui, mas lá fora ela está agindo de outra forma? Como é que a pessoa dentro da igreja é de um jeito, mas lá fora ela é de outra? É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós, irmãos. Se nós somos crentes aqui, lá fora nós temos que ser mais ainda. Se for preso pelo amor do Evangelho, aí é que tem que ser mais ainda. Se for perseguido pelo amor do Evangelho, aí é que tem que ser mais ainda. Quando o Senhor dá as bem-aventuranças, que Ele diz que alguns vão te perseguir e mentindo, disserem todo mal contra você, o que é que você tem que fazer? Alegrai-vos e exultai, porque grande é o seu galardão no céu. Só que observa que ele está dizendo assim, e mentindo, disserem todo mal contra você. Porque se a pessoa não estiver mentindo, estiver falando a verdade, aí para você não tem jeito. Ela tem que estar mentindo. Ela tem que estar mentindo, para você poder se alegrar, para você poder dar glória a Deus. Porque se ela estiver falando a verdade, complica para o seu lado.
Versículo seguinte, 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só, essa parte última aí, depois eu falo. O que é que esse tipo de pessoa, de malfeitor, de mau caráter, ele é capaz de fazer? A Bíblia diz que ele invade a casa das mulheres nécias, pecadoras, e leva elas como cativo. Sabe o que é cativo? Escrava, serva. Leva elas como cativas, no versículo 6. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, quer dizer, leva escrava aquelas mulheres nécias, as mulheres que andam em uma vida de pecado, carregada de pecado, levada de várias concupiscências. A palavra concupiscência significa desejo desordenado da carne. Todo desejo desordenado que você tem é uma concupiscência, é um pecado. Se você tem um desejo desordenado por qualquer coisa que você pensar, é um pecado. E esses homens introduzem na vida ou nessas casas e levam essas mulheres como cativas. Quantas pessoas, falsos profetas, estão fazendo isso? Você vai em igrejas, está cheias de mulheres, aonde eles pregam e ensinam aquilo que eles querem, aonde eles ganham conhecimento, eles ganham essa pessoa para eles, de forma que elas são capazes de fazer tudo o que eles querem. Aí você vê algumas igrejas, igual nós vimos esses dias, vendendo uma pedra por R$1.000, vendendo uma vassoura por R$1.500. Porque falsos profetas que está ganhando alguns corações. E sabe o que é pior de tudo isso? É que, olha o que a Bíblia nos ensina aqui, ó. Porque aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, porque só vai aprender o que eles querem, mas o conhecimento da verdade não chega. E o que a Bíblia nos ensina é: conhecereis a verdade vos... Se você não conhecer a verdade, você não tem como ser liberto. O pregador aqui na semana passada, ele falou, tem gente que diz que a verdade dói, mas é uma mentira. A verdade não dói, a verdade liberta. A verdade, ela tem um efeito diferente, ela faz te libertar. Agora, se você não quiser ser liberto, é porque você não quer Cristo. Se você quer continuar na tua vidinha mesquinha, servindo a você mesmo, servindo a sua própria vontade, fazendo os seus desejos, querendo agradar um vizinho, querendo agradar uma vizinha, querendo agradar o colega de trabalho, querendo agradar o colega da escola, esquecendo de agradar a Deus, que é o mais importante da tua vida. Meu irmão, se preocupa, é tempo de nós procurarmos agradar a Deus. É a Deus que nós devemos agradar. É a Deus. Louvado seja o nome dele. Bendito e santo é o nome do Senhor. Ganham conhecimento, é o que ele diz, mas nunca chegarão ao conhecimento da verdade. A palavra diz que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. É por isso que, se você for falar a verdade para uma pessoa dessa, a palavra como ela é, você é que vai estar errado. É você que está fora. Não. Eu sempre aprendi. Tem gente que coloca uma coisa na cabeça e diz, eu aprendi assim, me ensinaram assim e tem que ser assim. Vai morrer assim, se brincar vai para o inferno assim. Porque a palavra de Cristo é aquela palavra que faz mudança, e a mudança é aqui dentro. Não é mudança nos outros, é em mim. A palavra de Deus muda a mim. Se ela muda a mim, se ela muda você, se ela muda o teu irmão que está do teu lado, muda outro, logo então toda a igreja recebe uma mudança. Todos nós precisamos estar mudando, porque o mundo vai evoluindo no seu pecado, na sua concupiscência, o mundo vai evoluindo na
nas coisas que não prestam, mas a igreja tem que evoluir em Cristo, em Deus. A nossa evolução tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim no versículo número 8: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento. Corruptos de entendimento. Sabe quem foram esses dois homens? Eu fui procurar saber quem eram esses dois homens. Quem esses homens? Nunca ouvi falar dele na Bíblia. Esses homens foi aqueles que, quando Moisés chegou lá com o seu cajado, o rei disse assim: Moisés, quem é esse tal, esse Deus aí que você está falando? Você vai ter que me provar que ele existe. Moisés pegou o cajado, jogou no chão, o cajado de Moisés virou uma cobra. Esses dois homens aqui fizeram igual. O rei mandou chamar os encantadores, os adivinhas, e dentro deles estavam esses dois homens. Sabe o que eles fizeram? Pegaram o cajado e jogou no chão, e o cajado deles também viraram cobra. Só que a de Moisés, ela foi lá e engoliu a cobra deles. Engoliu todas aquelas que tinham virado. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? Que a gente tem que ter esse cuidado, porque esses falsos profetas vão ter sinais que podem nos enganar, que podem fazer com que nós acreditamos nele, que podem fazer com que nós começamos a agir como eles agem. Aí daqui a pouco aqueles que servem a Deus estão se tornando idólatras, estão idolatrando uma vassoura, estão idolatrando uma flor, estão idolatrando uma rosa, estão passando no meio de sal grosso,